Tem alguma carne pra ele? Carne que é galinha ou carne? Aquela que a gente tava comendo com farofa. A portuguesa. Tá faltando alguém aqui nessa mesa? Quem tá faltando? Ninguém. Tá faltando quem, neném? Rodrigo. Eu dizendo. Tá faltando o Rodrigo! Oh, que pena, Aí, Rodrigo, ó. Tá tomando teu lugar aí, ó. Ó. Aí, o que tu achou? Assou pra mim essa daqui, né? Não leva mal. Ó. Ai, deixaram. Nós vamos fazer uma particular só pro Rodrigo. Cadê a Lojane, o Arthur, Samanta? Hoje é só pros mais chegados. Só os de 10 anos em diante? Entenda. Só os amigos de 10 anos em diante. Antes de 10 anos ele fala comigo. A vizinha ali já tem mais de 20, né? A vizinha ali já é antes.